Imagine descobrir que 4 jovens estudantes de uma escola de magia conseguiram criar um dos artefatos mais poderosos e perigosos da história bruxa. Um mapa que não apenas mostra cada canto, cada corredor e cada passagem secreta de um castelo milenar, mas também revela a localização exata de cada pessoa dentro dele em tempo real. Este não é apenas um conto sobre travessuras escolares. Esta é a história de como 4 amigos inseparáveis se tornaram lendas e como seu legado mudaria para sempre o destino do mundo mágico. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história dos marotos. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Pettigrew. Uma história de amizade, lealdade, traição e sacrifício que poucos conhecem completamente. Mas antes de começarmos essa jornada pelos corredores sombrios de Hogwarts e pelos anos mais sombrios da Guerra Bruxa, eu preciso da sua ajuda. Se você está aqui, é porque ama histórias sobre o mundo mágico tanto quanto eu. Nosso canal está crescendo e estamos numa missão especial, chegar aos 1000 inscritos. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre as histórias mais fascinantes do universo bruxo. Então, se você ainda não é inscrito, clica naquele botão vermelho aí embaixo e se junta à nossa comunidade. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Adoro saber de onde vem nosso público. Agora sim, vamos mergulhar nesta história extraordinária que começou nos anos 1970, em uma das épocas mais perigosas da história bruxa. Era 1º de setembro de 1971, quando 4 meninos de 11 anos subiram no expresso de Hogwarts, sem imaginar que estavam prestes a formar uma das amizades mais poderosas e controversas da história de Hogwarts. James Potter, com seus cabelos desarrumados e óculos tortos, já demonstrava a arrogância típica de alguém criado como filho único de pais amorosos e ricos. Sirius Black, por outro lado, carregava nos ombros o peso de uma família de sangue puro obcecada pelas artes das trevas, algo que o jovem já rejeitava instintivamente. Remus Lupin, pálido e com cicatrizes que tentava esconder sob as vestes, guardava o maior segredo que uma criança de 11 anos poderia carregar. Ele era um lobisomem. Suas transformações mensais já haviam tornado sua infância um inferno de dor e isolamento. Peter Pettigrew, baixinho e rechonchudo, buscava desesperadamente pertencer a algum grupo, impressionado pela confiança natural de James e Sirius. Quando chegou o momento da seleção no grande salão, cada um dos futuros marotos teve sua própria experiência única com o chapéu seletor. James Potter foi chamado primeiro. Seu sobrenome o colocava no meio da lista alfabética. O chapéu mal tocou sua cabeça antes de gritar Grifinória com convicção. Sua coragem natural, determinação e senso de justiça eram evidentes mesmo aos 11 anos. Sirius Black, quando chegou sua vez, causou um silêncio no grande salão. Toda a família Black havia sido tradicionalmente selecionada para a Sonserina por gerações. O chapéu permaneceu em sua cabeça por quase 2 minutos inteiros, considerando cuidadosamente sua personalidade complexa. Por fim, reconhecendo a coragem genuína de Sirius e sua rejeição aos valores familiares, o chapéu anunciou Grifinória para o choque visível da mesa da Sonserina. Remus Lupin, nervoso e pálido, foi selecionado rapidamente para a Grifinória, casa que valorizava a coragem, algo que ele precisaria muito para enfrentar sua condição. Peter Pettigrew foi o último dos 4, e o chapéu demorou um tempo considerável, quase o enviando para a Lufa-Lufa devido à sua natureza mais submissa. Mas, por fim, decidiu pela Grifinória, talvez prevendo que ele precisaria da coragem que a casa poderia lhe ensinar.
Durante o primeiro ano, James Potter rapidamente se estabeleceu como um prodígio no quadribol, sendo o mais jovem apanhador em um século. Sua arrogância natural foi alimentada por essa conquista precoce. Sirius, rebelde por natureza, encontrou em James um parceiro perfeito para travessuras cada vez mais elaboradas. Ambos eram brilhantes academicamente, o que lhes dava tempo de sobra para planejar pegadinhas. Remus Lupin, inicialmente, manteve distância. Uma vez por mês, ele desaparecia, alegando estar doente. Madame Pomfrey e o professor Dumbledore haviam criado uma história elaborada sobre sua mãe doente, para explicar suas ausências regulares. Na realidade, Remus Lupin era levado para a Casa dos Gritos, uma construção assombrada em Hogsmeade, que Dumbledore havia preparado especificamente para suas transformações. A Casa dos Gritos havia sido construída com feitiços de silenciamento tão poderosos que os uivos de Remus Lupin, durante suas transformações, não podiam ser ouvidos do lado de fora. Para explicar os sons ocasionais que escapavam, Dumbledore espalhou rumores de que o local era assombrado por fantasmas especialmente violentos. A estratégia funcionou perfeitamente. Ninguém se aproximava do local. Peter Pettigrew, durante esses primeiros anos, era principalmente um seguidor. Sua admiração por James e Sirius era quase patológica. Ele ria de suas piadas, ajudava em suas travessuras menores e constantemente buscava a aprovação. Academicamente, Peter era medíocre, mas sua lealdade aparente aos amigos parecia compensar suas deficiências. Foi durante o segundo ano que James Potter e Sirius começaram a suspeitar que algo estava errado com Remus Lupin. Suas ausências eram muito regulares, sempre na mesma época do mês. Além disso, quando retornava, estava visivelmente mais pálido, com novas cicatrizes e extremamente cansado. James Potter, cuja intuição era aguçada, começou a conectar os pontos. A descoberta veio de forma acidental no final do segundo ano. James Potter havia esquecido um livro na biblioteca e voltou para buscá-lo após o toque de recolher. Ao passar pelos corredores usando sua capa de invisibilidade, uma herança de família, viu Madame Pomfrey escoltando Remus Lupin para fora do castelo. Seguiu-os discretamente até ver Remus sendo levado em direção ao salgueiro lutador. James observou escondido quando Madame Pomfrey pressionou um nó específico na árvore, fazendo-a parar de se mover. Ela guiou Remus através de uma passagem secreta na base da árvore. James esperou a noite toda e, quando o sol nasceu, viu Madame Pomfrey retornar sozinha, carregando roupas rasgadas e ensanguentadas. A revelação foi compartilhada com Sirius, que inicialmente ficou chocado. Peter, quando soube, ficou aterrorizado. Mas a reação que mais importava era como eles tratariam Remus dali em diante. James, mostrando uma maturidade surpreendente para seus 12 anos, decidiu que isso não mudaria nada. Sirius, sempre leal aos amigos, concordou imediatamente. A decisão de se tornarem animagos foi tomada durante o terceiro ano, em 1973. James havia lido sobre a condição de lobisomem e descobriu que a presença de animais verdadeiros poderia acalmar a fera durante a transformação. Animagos, sendo humanos transformados, poderiam teoricamente ter o mesmo efeito. A transformação em animago é uma das magias mais complexas e perigosas que existem. O processo pode levar anos para ser dominado, e um erro pode resultar em deformidade permanente ou morte. Para estudantes de terceiro ano tentarem tal feito, era não apenas improvável, mas virtualmente impossível. No entanto, James Potter e Sirius Black não eram estudantes comuns. James passou meses estudando na seção restrita da biblioteca, usando sua capa de invisibilidade para acessar livros proibidos após o horário permitido. Sirius,
Com seu conhecimento familiar das artes das trevas, contribuiu com insights sobre transformações corporais que havia aprendido discretamente na Grimmauld Place. Mesmo Peter, motivado pela possibilidade de finalmente contribuir significativamente para o grupo, se dedicou aos estudos com afinco inédito. O processo começou com a identificação de seus animais internos através de meditação profunda e poções reveladoras. James descobriu que sua forma seria um cervo, o que explicava sua agilidade natural no quadribol. Sirius seria um cão, refletindo sua natureza leal, mas rebelde. Peter, surpreendentemente, seria um rato, algo que seus amigos interpretaram como reflexo de sua capacidade de passar despercebido. A primeira transformação bem-sucedida de James aconteceu durante o 4º ano, em uma noite de lua cheia de outubro de 1974. Ele havia praticado a transformação parcial por meses, primeiro apenas as mãos, depois os braços, gradualmente progredindo até conseguir a transformação completa. O momento foi testemunhado por Sirius e Peter no dormitório e marcou o verdadeiro nascimento dos marotos. Sirius conseguiu sua transformação completa 2 semanas depois, seguido por Peter em dezembro. Com 3 animagos no grupo, eles finalmente puderam colocar seu plano em ação. A primeira vez que acompanharam Remus durante uma transformação foi uma das noites mais tensas de suas vidas. Eles se esconderam sob a capa de invisibilidade de James até chegarem ao salgueiro lutador. James, em sua forma de cervo, conseguiu pressionar o nó da árvore com seus chifres, permitindo que todos passassem. O túnel que levava à Casa dos Gritos era estreito e úmido, e o som dos uivos de Remus ecoava pelas paredes de pedra. Quando entraram na sala principal da casa, encontraram Remus já transformado, um lobisomem de pelo acinzentado com olhos amarelos brilhantes. Por um momento, a fera os encarou com desconfiança e fome, mas gradualmente a presença dos 3 animais começou a ter efeito. O lobisomem relaxou e, pela primeira vez desde que havia sido mordido, Remus não passou uma lua cheia em agonia total, ferindo a si mesmo. O sucesso em ajudar Remus durante suas transformações deu aos 4 amigos uma confiança sem precedentes. Eles haviam conseguido algo que bruxos adultos considerariam impossível. Essa confiança os levou a seu próximo projeto ambicioso: mapear completamente Hogwarts, incluindo todas as suas passagens secretas. O projeto começou durante o 5º ano, em 1975. James havia herdado não apenas a capa de invisibilidade de seu pai, mas também suas anotações sobre as passagens secretas que ele havia descoberto durante seus próprios anos em Hogwarts. Sirius contribuiu com conhecimento da família Black sobre os túneis subterrâneos que conectavam várias propriedades de bruxos puros, alguns dos quais passavam por baixo de Hogwarts. Remus, com seu conhecimento enciclopédico de feitiços, começou a pesquisar magias de mapeamento e detecção. Peter, surpreendentemente, provou ser invaluável neste projeto. Sua forma de rato lhe permitia explorar espaços minúsculos e ventilações que eram inacessíveis aos outros, mesmo transformados. O mapa em si foi criado usando uma combinação de feitiços extremamente avançados. O feitiço base era uma versão modificada do feitiço Homunculus, que normalmente mostra a localização de pessoas em uma área limitada. Os marotos conseguiram expandir esse feitiço para cobrir todo o castelo e seus terrenos, uma conquista mágica que rivalizava com as proteções criadas pelos próprios fundadores de Hogwarts. A parte mais impressionante do mapa era sua capacidade de mostrar pessoas se movendo em tempo real. Isso exigia uma compreensão profunda de feitiços de detecção vital e mapeamento temporal. James e Sirius trabalharam durante meses para sincronizar essas magias, frequentemente praticando até altas horas da madrugada na sala precisa. Foi durante a criação do mapa
que os apelidos oficiais dos marotos nasceram. James se tornou Pontas, devido aos seus chifres, quando transformado em cervo. Sirius virou Almofadinhas, um apelido irônico considerando sua natureza rebelde, mas que refletia sua aparência cuidada e seu charme natural. Remus se tornou Aluado devido à sua condição de lobisomem. Peter foi apelidado de Rabicho por sua cauda de rato. Esses apelidos não eram apenas nomes amigáveis, eles se tornaram suas identidades mágicas. Quando programaram o mapa, cada um deixou uma marca mágica única ligada ao seu apelido. Era por isso que o mapa podia reconhecer tentativas de acesso não autorizadas e responder com insultos personalizados de cada maroto. A programação dessas respostas levou semanas. Cada maroto contribuiu com sua própria personalidade para as mensagens do mapa. James adicionou comentários arrogantes sobre a incompetência de quem tentava acessar o mapa incorretamente. Sirius incluiu insultos mais diretos e às vezes cruéis. Remus, sempre o mais educado, tentava dar conselhos construtivos mesmo quando rejeitava o acesso. Peter adicionava comentários que tentavam imitar o estilo dos outros três. O quinto ano dos marotos, 1975-1976, marcou uma mudança significativa na dinâmica do grupo e no mundo mágico como um todo. Voldemort havia se tornado uma ameaça real, e famílias de bruxos estavam sendo assassinadas regularmente. A pressão sobre Sirius aumentou dramaticamente quando seus pais começaram a apoiar abertamente Voldemort. Durante as férias de Natal de 1975, Sirius teve uma discussão violenta com sua família sobre sua recusa em apoiar a causa de Voldemort. Walburga Black chegou ao ponto de usar feitiços de punição em seu próprio filho, deixando cicatrizes que Sirius carregaria pelo resto da vida. Quando retornou a Hogwarts em janeiro, estava claramente traumatizado. James notou imediatamente a mudança no comportamento de seu melhor amigo. Sirius, normalmente confiante e brincalhão, estava mais agressivo e imprudente. Foi nessa época que aconteceu o incidente mais sombrio da Era dos Marotos. O incidente do lobisomem de Sirius com Severus Snape. Em uma noite de lua cheia, após uma discussão particularmente desagradável com Snape sobre suas suspeitas crescentes sobre Remus, Sirius cometeu um erro que quase custou a vida de alguém. Ele disse a Snape como chegar à Casa dos Gritos durante uma transformação de Remus, sabendo perfeitamente que isso colocaria Snape cara a cara com um lobisomem. James, ao descobrir o que Sirius havia feito, correu atrás de Snape e o salvou no último segundo, arriscando sua própria vida no processo. Snape viu Remus transformado, mas James conseguiu tirá-lo de lá antes que algo terrível acontecesse. O incidente criou uma dívida de vida entre James e Snape, algo que teria ramificações décadas depois. Durante os últimos anos em Hogwarts, mudanças sutis na personalidade de Peter começaram a se manifestar. Enquanto James amadurecia e se tornava menos arrogante, especialmente após começar a namorar Lily Evans no 7º ano, e Sirius canalizava sua rebeldia para uma causa maior, Peter parecia cada vez mais inseguro sobre seu lugar no grupo. A guerra que crescia do lado de fora dos muros de Hogwarts estava chegando mais perto. Famílias inteiras estavam sendo assassinadas e havia pressão crescente sobre todos os jovens bruxos para escolherem um lado. Para Peter, que nunca havia sido particularmente corajoso ou talentoso, a perspectiva de uma guerra real era aterrorizante. Peter começou a questionar se estava do lado vencedor. Voldemort parecia imbatível. Seus comensais da morte cresciam em número e poder, e mesmo famílias antigas e respeitadas estavam se juntando a ele. A família de Peter não tinha a riqueza dos Potters, a rebeldia orgulhosa dos Blacks ou a inteligência excepcional de Remus. Eles eram, nas palavras do próprio Peter, bruxos comuns.
Essa insegurança foi cuidadosamente explorada por recrutadores dos Comensais da Morte que começaram a se aproximar de estudantes de Hogwarts durante o 6º e 7º anos. Peter nunca admitiu para seus amigos, mas durante o 7º ano, ele teve várias conversas com esses recrutadores que o elogiavam e o faziam sentir-se especial de uma forma que ele raramente experimentava. Quando se formaram em Hogwarts, em 1978, os 4 marotos foram imediatamente recrutados por Dumbledore para a Ordem da Fênix. A organização havia sido formada para combater especificamente Voldemort e seus seguidores, operando nas sombras, já que o Ministério da Magia estava comprovadamente incompetente ou infiltrado. James e Lily, recém-casados, se tornaram alguns dos membros mais ativos da Ordem. James usava sua riqueza herdada para financiar operações, enquanto suas habilidades em transformação e duelo o tornavam valioso em combate. Lily, com seu talento excepcional em feitiços e poções, rapidamente se tornou uma das principais estrategistas da organização. Sirius, finalmente completamente deserdado pela família Black, abraçou a Ordem como sua nova família. Sua casa, em Grimmauld Place, se tornou um dos quartéis-generais não oficiais da organização. Seu conhecimento íntimo das táticas das trevas, aprendido durante sua infância traumática, provou ser imprescindível para antecipar movimentos dos Comensais da Morte. Remus, apesar de sua condição de lobisomem torná-lo um pária mesmo entre aqueles que lutavam contra a discriminação, foi aceito completamente na Ordem. Dumbledore o utilizava para missões de infiltração entre criaturas das trevas que Voldemort estava recrutando. Sua inteligência e natureza cautelosa o tornavam perfeito para a espionagem. Peter, o mais relutante dos 4, foi aceito na Ordem principalmente devido à recomendação de seus amigos. Suas habilidades eram limitadas, mas sua forma de rato o tornava útil para reconhecimento e mensagens secretas. No entanto, mesmo dentro da Ordem, Peter se sentia inadequado e subestimado. Os anos de 1978 a 1981 foram os mais sombrios da história bruxa moderna. Voldemort estava no auge de seu poder, e a Ordem da Fênix sofreu perdas devastadoras. Marlene McKinnon, uma amiga próxima dos marotos, foi assassinada junto com toda a sua família. Dorcas Meadows, outro membro da Ordem, desapareceu durante uma missão e nunca foi encontrada. James e Lily participaram de várias batalhas diretas contra Voldemort, conseguindo escapar de encontros que mataram dezenas de outros bruxos. Sua habilidade de trabalhar em perfeita sintonia, combinada com os talentos únicos de cada um, os tornava formidáveis, mas também os tornava alvos prioritários. Sirius operava frequentemente sozinho, usando sua forma de cão para infiltração e suas conexões familiares para obter informações sobre os movimentos dos Comensais da Morte. Muitas vezes, ele desaparecia por semanas, retornando com informações cruciais, mas também mais cicatrizes físicas e emocionais. Remus continuava suas missões entre os lobisomens e outras criaturas das trevas, tentando impedir que se juntassem a Voldemort. Era um trabalho perigoso e solitário, já que ele tinha que manter sua lealdade à Ordem em segredo absoluto. Muitas vezes, ele retornava ferido de encontros com seus irmãos lobisomens, que haviam escolhido o lado das trevas. Peter, durante esse período, começou a demonstrar sinais claros de estresse e paranoia. Ele estava frequentemente nervoso, sobressaltava-se com ruídos repentinos e começou a questionar abertamente se a Ordem realmente poderia vencer. Seus amigos interpretaram isso como medo compreensível, sem perceber que era algo muito mais perigoso. A transformação de Peter de amigo leal para traidor não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual de corrosão moral, que começou com pequenos atos de autopreservação e cresceu até se tornar traição completa.
Durante 1980, Peter começou secretamente a passar informações menores para os comensais da morte através de intermediários. Inicialmente, Peter se convenceu de que estava apenas protegendo a si mesmo e sua mãe. Ele se dizia que as informações que passava eram insignificantes demais para causar dano real. Mas os comensais da morte são especialistas em manipulação e gradualmente aumentaram suas demandas até que Peter estava completamente comprometido. O momento decisivo veio quando Voldemort soube da profecia sobre uma criança nascida no final de julho que teria o poder de derrotá-lo. Havia 2 bebês que se encaixavam na descrição: Harry Potter e Neville Longbottom. Voldemort escolheu Harry, possivelmente porque, sendo meio-sangue como ele próprio, via Harry como uma ameaça maior. Quando ficou claro que James, Lily e Harry precisariam entrar na clandestinidade, Dumbledore sugeriu o feitiço Fidelius, uma magia que tornaria impossível encontrá-los a menos que o guardião do segredo revelasse voluntariamente a localização. James queria que Sirius fosse o guardião, mas Sirius, em um momento de paranoia justificável, sugeriu Peter. A lógica de Sirius era sólida. Ninguém suspeitaria de Peter. Todos esperariam que James escolhesse seu melhor amigo, Sirius, como guardião. Peter seria a escolha perfeita precisamente porque era inesperada. James e Lily concordaram, confiando completamente em seu velho amigo de escola. Peter revelou a localização dos Potters para Voldemort em 31 de outubro de 1981. Ele sabia exatamente o que isso significaria: a morte de James, Lily e Harry. Mas naquele ponto, Peter estava tão consumido pelo medo e pela lealdade forçada a Voldemort que conseguiu se convencer de que não tinha escolha. Voldemort aparatou para Godric's Hollow naquela noite com total confiança. O feitiço Fidelius havia sido quebrado e ele podia ver claramente a casa que havia estado escondida. James estava brincando com Harry na sala quando as proteções da casa foram destruídas. Lily estava no andar de cima. A batalha foi breve. James, sem sua varinha e tentando dar tempo para Lily e Harry escaparem, foi morto imediatamente. Lily teve tempo apenas para correr para o quarto do bebê e tentar proteger Harry com seu próprio corpo. Quando se recusou a sair da frente, Voldemort a matou também. Mas quando Voldemort tentou matar Harry, algo sem precedentes aconteceu. O sacrifício de Lily havia criado uma proteção antiga e poderosa no sangue do menino. A maldição da morte ricocheteou, destruindo o corpo físico de Voldemort e deixando Harry com apenas uma cicatriz em formato de raio. Quando Sirius soube da morte de James e Lily, sua primeira reação foi de descrença total, seguida por uma raiva homicida. Ele sabia imediatamente que havia um traitor, e sua suspeita recaiu inicialmente sobre Remus. Afinal, Remus havia estado ausente em várias missões recentes, supostamente infiltrado entre os lobisomens. Mas quando Sirius chegou aos destroços da casa em Godric's Hollow e encontrou Hagrid carregando Harry, a realidade da situação o atingiu completamente. Ele ofereceu sua motocicleta voadora para Hagrid levar Harry para os Dursleys, uma decisão que ele lamentaria pelo resto da vida, já que significava abrir mão de seu direito legal de cuidar do afilhado. Sirius então partiu em busca de Peter, o único que poderia ter revelado a localização dos Potters. Ele o encontrou em uma rua movimentada de Londres, cercado de trouxas. Quando Sirius o confrontou, Peter fez sua jogada final e mais cruel. Gritando alto o suficiente para todos os trouxas ouvirem, Peter acusou Sirius de traição. Como você pôde, Sirius? Como você pôde entregar James e Lily? Então, antes que Sirius pudesse reagir, Peter causou uma explosão que matou 12 trouxas, cortou fora seu próprio dedo e se transformou em rato, desaparecendo no esgoto. Sirius foi preso no local, encontrado rindo de forma histérica, não de alegria, mas de desespero total, ao perceber como havia sido enganado.
Todas as evidências apontavam para ele. Era o melhor amigo de James, tinha acesso à casa. E Peter, aparentemente morto, havia o acusado publicamente antes de morrer. O que tornou a situação ainda mais trágica foi que Sirius nunca teve um julgamento. O Ministério da Magia, em pânico após a queda de Voldemort e ansioso para mostrar ação decisiva, o enviou diretamente para Azkaban. Barty Crouch Sr., o então chefe do Departamento de Aplicação da Lei Mágica, autorizou pessoalmente a prisão sem julgamento. Em Azkaban, Sirius foi colocado em uma das celas mais seguras, reservada para os criminosos mais perigosos. Os dementadores se alimentavam constantemente de sua alegria e esperança, deixando-o com apenas suas memórias mais sombrias. Mas, ironicamente, foi sua forma de animago que o salvou da loucura completa. Os dementadores possuem dificuldades em afetar mentes de animais. Com a prisão de Sirius, Remus ficou completamente sozinho. Ele havia perdido 3 de seus melhores amigos em uma única noite. James e Lily estavam mortos. Sirius estava em Azkaban por traição. E Peter havia sido aparentemente assassinado por Sirius. Durante anos, Remus acreditou que Sirius era culpado. A guerra havia terminado, mas a vida de Remus se tornou ainda mais difícil. Sem o apoio de seus amigos, ele não conseguia manter empregos por muito tempo. Assim que empregadores descobriam sua condição de lobisomem, ele era demitido imediatamente. Ele viveu na pobreza durante mais de uma década, sobrevivendo de trabalhos temporários e da caridade de alguns membros remanescentes da ordem. A solidão foi talvez a pior parte. Remus passou mais de 12 anos acreditando que havia interpretado mal completamente um de seus melhores amigos. Ele se questionava constantemente sobre como não havia percebido que Sirius era capaz de tal traição. Essa dúvida sobre seu próprio julgamento o tornou ainda mais retraído e cauteloso. Enquanto isso, Peter havia assumido permanentemente sua forma de rato e se tornado o animal de estimação da família Weasley. Escolher os Weasleys não foi acidental. Eles eram uma família de sangue puro respeitada, mas pobre demais para ser alvo de atenção dos remanescentes dos Comensais da Morte e grande demais para que alguém prestasse muita atenção em um rato. Durante 12 anos, Peter viveu como Scabbers, observando a família Weasley, ouvindo conversas sobre Harry Potter e mantendo-se informado sobre os desenvolvimentos no mundo mágico. Ele sabia que, enquanto permanecesse como rato, estaria seguro. Nem os partidários de Voldemort nem a Ordem da Fênix jamais o encontrariam. A vida como rato não era confortável, mas era segura. E segurança sempre foi a prioridade máxima de Peter. Ele assistiu Percy, depois os gêmeos, depois Ron crescerem, sempre fingindo ser um rato comum, apenas um pouco mais inteligente que a média. A verdade sobre os marotos finalmente veio à tona em 1994, durante o 3º ano de Harry Potter em Hogwarts. Uma série de eventos culminou na revelação de que Sirius Black havia escapado de Azkaban, não para matar Harry como todos pensavam, mas para capturar Peter Pettigrew e limpar seu nome. A descoberta de que Scabbers era na verdade Peter Pettigrew chocou a todos, especialmente Ron Weasley, que havia cuidado do rato por anos. Quando forçado a voltar à forma humana, Peter foi confrontado com Sirius e Remus, juntos pela primeira vez em 12 anos. A confrontação na Casa dos Gritos, o mesmo local onde os marotos costumavam se reunir durante as luas cheias, foi carregada de emoção. Peter tentou apelar para a velha amizade, lembrando Sirius e Remus de como haviam sido próximos. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos quando ele admitiu ter entregue James e Lily para Voldemort. A história dos marotos é fundamentalmente uma tragédia sobre como a guerra e o medo podem corromper até mesmo as amizades mais sólidas.
James Potter morreu jovem demais, antes de poder ver seu filho crescer ou realizar todo o seu potencial. Sirius passou os melhores anos de sua vida adulta em prisão injusta, e quando finalmente foi libertado, teve apenas 2 anos de liberdade antes de ser morto por sua própria prima, Bellatrix Lestrange, durante a batalha no Ministério da Magia. Remus Lupin carregou o peso da solidão e da culpa por mais de uma década, acreditando que havia falhado em perceber a traição de um amigo próximo. Mesmo após a verdade ser revelada, ele nunca se recuperou completamente da trauma de perder tantos amigos de uma vez. Peter Pettigrew, o traidor, passou anos vivendo uma mentira. E quando finalmente foi confrontado com suas escolhas, foi incapaz de encontrar redenção. Mas a história dos Marotos não é apenas sobre tragédia. É também sobre a magia extraordinária que pode surgir quando pessoas talentosas se unem por uma causa comum. O Mapa do Maroto permanece como uma das criações mágicas mais impressionantes já feitas por estudantes, rivalizando com artefatos criados por bruxos adultos experientes. A transformação em animagos aos 15 anos de idade é um feito que poucos bruxos adultos conseguem realizar. O fato de que 3 adolescentes conseguiram isso movidos apenas pelo desejo de ajudar um amigo demonstra o poder da verdadeira amizade e lealdade. Mais importante ainda, os Marotos demonstraram que família não é apenas sangue. Quando Sirius foi rejeitado pelos Blacks por recusar-se a apoiar Voldemort, ele encontrou uma nova família em James, Lily, Remus e até mesmo Peter. James e Lily o amaram como um irmão, e ele amou Harry como um filho. As ações dos Marotos tiveram consequências que se estenderam muito além de suas próprias vidas. O sacrifício de James e Lily criou a proteção que permitiu que Harry sobrevivesse à maldição da morte, algo que mudou completamente o curso da guerra contra Voldemort. O Mapa do Maroto se tornou uma ferramenta crucial na educação de Harry Potter, permitindo-lhe navegar por Hogwarts e descobrir segredos que seriam vitais em sua luta contra as forças das trevas. Mas, simbolicamente, o mapa representava a continuidade entre as gerações. Os pais de Harry, através de sua criação, continuaram a protegê-lo e guiá-lo mesmo após a morte. Sirius, durante seus 2 anos de liberdade, conseguiu dar a Harry algo que o menino nunca havia tido: uma conexão real com seus pais. Através das histórias de Sirius, Harry pôde conhecer James e Lily não como os santos mártires que todos descreviam, mas como pessoas reais, com falhas e virtudes. A história dos Marotos oferece várias lições profundas sobre amizade, lealdade, coragem e as escolhas que definem nossas vidas. James Potter aprendeu a superar sua arrogância juvenil e se tornou um homem que sacrificaria tudo por sua família. Sua evolução de um adolescente convencido para um marido e pai amoroso mostra que pessoas podem mudar para melhor. Sirius Black demonstrou que podemos escolher nossa própria família e nossos próprios valores, independentemente de onde nascemos. Sua rejeição à ideologia de sangue puro de sua família, mesmo sabendo que isso o custaria tudo, mostra uma coragem moral extraordinária. Remus Lupin provou que nossas limitações não definem quem somos. Apesar de ser um lobisomem em uma sociedade que discriminava criaturas como ele, Remus se tornou um dos bruxos mais respeitados de sua geração através de sua inteligência, bondade e integridade. Mas a história também mostra como a lealdade cega pode ser perigosa. A lealdade absoluta de Peter aos Marotos inicialmente o protegeu e incluiu, mas quando ele sentiu que essa lealdade não seria correspondida em tempos difíceis, ela se transformou em ressentimento e, eventualmente, traição. O incidente com Severus Snape durante o 5º ano mostra como mesmo amigos próximos podem cometer erros terríveis quando movidos por raiva ou desejo de vingança.
Sirius quase causou a morte de Snape, e apenas a intervenção de James impediu uma tragédia que teria destruído vidas e amizades. A história dos marotos nos ensina que o verdadeiro legado não está nas travessuras que fazemos ou nos mapas mágicos que criamos, mas no amor que deixamos para trás e no impacto que temos na vida dos outros. James Potter, o jovem arrogante que amadureceu para se tornar um homem de princípios, deixou um filho que salvaria o mundo mágico. Sirius Black, o rebelde que escolheu o amor sobre o ódio, deixou um legado de coragem e lealdade que inspirou uma nova geração. Remus Lupin, que superou preconceito e discriminação através da bondade e sabedoria, mostrou que nossas limitações não definem nosso valor. E mesmo Peter Pettigrew, em sua traição e covardia, nos ensina uma lição valiosa sobre as escolhas que fazemos e como elas definem quem realmente somos. Suas ações nos lembram que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. Os marotos viveram, amaram, erraram e morreram, mas sua história continua a inspirar e ensinar. Eles nos mostram que a verdadeira magia não está em feitiços ou poções, mas na capacidade de amar, perdoar e sacrificar por aqueles que importam para nós. E talvez essa seja a lição mais importante de todas, que mesmo quando a escuridão parece estar vencendo, mesmo quando perdemos aqueles que amamos, mesmo quando somos traídos por aqueles em quem confiamos, o amor e a lealdade verdadeiros são eternos e mais poderosos que qualquer magia das trevas. A história dos marotos não termina com suas mortes, mas continua através de cada pessoa que escolhe a coragem sobre a covardia, a lealdade sobre a traição e o amor sobre o ódio. Eles vivem para sempre, não apenas nas páginas dos livros ou nas memórias de seus entes queridos, mas em cada ato de verdadeira amizade e sacrifício altruísta. Assim é o legado dos marotos: James Pontas Potter, Sirius Almofadinhas Black, Remus Aluado Lupin e sim, até mesmo Peter Rabicho Pettigrew. Suas escolhas para o bem ou para o mal moldaram o destino do mundo mágico e continuam a nos ensinar sobre a natureza humana, a importância da amizade verdadeira e o poder transformador do amor. E com isso, chegamos ao fim desta jornada extraordinária, através da vida dos 4 jovens que se tornaram lendas, heróis, vilões e, acima de tudo, pessoas complexas cujas escolhas ecoam através das gerações. A história dos marotos é, no final, uma história sobre todos nós, sobre as amizades que fazemos, as escolhas que tomamos e o legado que deixamos para trás. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história completa dos marotos. Se este vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito a saber que vocês estão curtindo o conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre o mundo mágico que estou preparando para vocês. Temos muito mais histórias incríveis pela frente, desde os segredos mais sombrios de Hogwarts até as biografias completas de outros personagens fascinantes. E lembrem-se, vocês ainda não me contaram de qual cidade estão assistindo. Deixem aí nos comentários. Adoro saber de onde vem nossa comunidade incrível. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, as melhores histórias são aquelas que nos ensinam sobre a força da amizade, a importância das escolhas certas e o poder do amor. Um grande abraço e até a próxima.